eu vou começar a gravar. Bom, só para... O pessoal vai entrando, né? Vai entrando aqui na sala, inclusive, estão entrando. Tudo bem? Como é que tá? Boa tarde. E na nossa sala virtual também. Eu fico bastante feliz aí pela presença de todas e todos. Bom, só para, então, já imediatamente aproveitar a nossa convidada de hoje, deixa eu tentar explicar para aqueles que não são do seminário, né? A nossa ideia foi, esse semestre, eu acho que a Lana nós chegamos a comentar um pouco lá em São Paulo, quando a gente esteve no início, lá pelos idos de agosto. Eu tentei nesse semestre, Alana, só para tu teres a ideia, fazer um encontro que pudesse trazer não só alunos, um encontro aberto, evidentemente interdisciplinar, não só entre a filosofia e o direito, também tem pessoal da comunicação, tem pessoal de todo lado aí, em que eu tentei conversar um pouco a respeito daquilo que se poderia chamar, de modo mais genérico, né, de uma espécie de organização libidinal das resistências e dos próprios fascismos, né? Então, era mais ou menos a ideia fundamental, que já é nada novo, já é algo bastante trabalhado sob diversas formas, e eu imediatamente pensei, bom, vamos conversar com aqueles que mais a mim importam. Isso aí, automaticamente, né? Eu tinha conversado contigo, com o Jean e com o Acácio. Outros colegas também vão vir, mas vai ser a continuação desse seminário no semestre que vem. Mas a ideia foi, fundamentalmente, a partir de um texto teu, e essa é a primeira, eu fiz questão que pudesse ser o primeiro encontro contigo, um texto teu, e o pessoal teve acesso ao texto, já tinha passado já algum tempo, que é o Ódio à Revolta, que é o texto que também vai aparecer breve já editado e publicado, inclusive também com uma participação minha e de outros colegas, mas que a gente gostaria de poder conversar contigo, na verdade, a partir da tua exposição, a gente também ter a oportunidade de dialogar a respeito dessa, para mim, uma das maiores questões que dizem para mim hoje em dia, que é o que são as nossas práticas também de sublevação, de levante, mas, ao mesmo tempo, também não só de captura, mas de uma espécie de docilização dessa revolta, que eu acho que também é um registro muito importante de se fazer. Então, sem mais abobrinhas da minha parte, eu quero ouvi-la. Seja muito bem-vinda, professora Alana Moraes. Antes de tudo, uma militante e pesquisadora. Então, se vocês quiserem, joguem no Google, como costumo dizer, e vejam quem é a Alana. Só para vocês terem uma ideia, que eu acho que mais importa para nós, a pesquisa dela trafega também entre a filosofia, sobretudo entre a antropologia também e a filosofia, e hoje, me corrija, Alana, se eu estiver errado, tu trabalhas lá ainda, lá na UFRJ, mas também com bolsa de pós-doc, junto com temas que importam a nós, não só em termos tecnopolíticos, em termos também de resistência nas plataformas digitais e outros meios. Então, acho que é bem importante, seja muito bem-vindo, obrigado, é uma honra poder te ouvir, e vamos conversar. Obrigado, a palavra é tua. Valeu, Guto. Obrigada a você. Começar agradecendo, né? Eu fico bastante feliz com esse convite, mais feliz ainda de saber também que o Jean e o Acácio depois vão vir na sequência, porque eu acho que isso também é bastante característico da nossa forma de pensar, né? Eu acho que a gente tem um programa de investigação compartilhado, uma agenda coletiva de pesquisa e luta, né? Como o Guto falou, assim, para a gente, essa fronteira entre a militância, a luta, a pesquisa e a investigação, ela é uma fronteira bastante nebulosa, né? Enfim, a gente se vê como militante pesquisador, mas também como pesquisador militante. Então, eu acho que essa sequência também vai ser interessante porque a gente tem pensado junto as mesmas questões, né? Às vezes por caminhos diferentes, mas eu acho que tem aí um solo comum compartilhado que a gente vem cultivando e nutrindo já há algum tempinho, né? O que eu trouxe um pouco para essa nossa conversa, né? Enfim, como o Guto falou, eu sou antropóloga, né? Eu faço meu doutorado em antropologia, no que a gente chama de antropologia, né? De maneira mais disciplinar, de uma antropologia da política, uma antropologia das lutas sociais, das lutas coletivas, mas também atuo muito nessa interseção com a antropologia da ciência e da tecnologia, né? Enfim,
pensando também as novas configurações, tanto de subjetivações, mas, enfim, sobretudo tecnopolíticas, né? Subjetivações tecnopolíticas para pensar o mundo contemporâneo e as lutas coletivas contemporâneas também, né? Então, o que eu trouxe para a gente conversar, que tem a ver com esse texto, né, que o Guto deve ter circulado para vocês anteriormente, são algumas hipóteses, né, algumas questões, algumas perguntas mesmo, né, porque é para a gente pensar junto, aproveitar esse momento do encontro para a gente pensar junto, porque eu acho que justamente a gente está nesse momento de pensar como interromper os fluxos comunicacionais, né? Parece um pouco um paradoxo a gente aqui dinamizando, né, os fluxos comunicacionais, mas eu acho que talvez o primeiro conjunto de problemas que eu queria pensar com vocês é sobre isso, né? Sobre como interromper, então, os fluxos comunicacionais. E eu acho que talvez esse já seja enunciado da primeira hipótese, que na verdade é mais um ponto de partida, de que a gente vive hoje num momento crítico de saturação informacional, semiótica, né? E nesse ambiente expansivo, cybermediado, que o Preciado, por exemplo, que é um autor que eu gosto muito, vai reconhecer como uma nova forma de soberania, né? Ele vai falar que a gente vive hoje sob a égide de uma soberania semiótica tecnodigital. Então, nesse novo ambiente, as formas de controle, elas colonizam cada vez mais os nossos modos de comunicação, né? Os nossos modos de enunciação também. Então, o mundo vai nos aparecendo cada vez mais como um conjunto de problemas em relação ao qual a gente deve reagir, né? O que, de um lado, vai aplacando as nossas ansiedades por esse estado de paralisia cada vez mais agudo diante de catástrofes climáticas, do massacre de Israel, né? Ou do processo em curso de privatização de presídios no Brasil. E, por outro lado, nos conduz, né, essa nova forma de soberania a fazer funcionar mesmo uma nova economia libidinal informacional, vamos dizer assim, né? Onde os nossos estados de bem-estar, né, a nossa sensação de recompensa e reconhecimento, elas estão agora diretamente vinculadas com os circuitos de algoritmos que sustentam o modelo de negócio dessas plataformas, né? Então, eu acho que não dá para começar nenhuma reflexão sobre o nosso presente ou sobre a revolta, sobre forma política, se não for partir dessa pergunta, né? Como é que a gente recupera o tempo da conspiração lenta? Como é que a gente recupera o tempo do estudo, o tempo do encontro, o tempo da experimentação? Como é que a gente pode retomar uma sensibilidade coletiva que pode interromper esse circuito somático que conecta os nossos desejos à economia algorítmica e vigilante, né, de engajamentos? E que vai nos enredando em polêmicas estéreis, que vai fazendo com que a gente produza rastros, né, da nossa própria atuação, do nosso próprio pensamento, e que vai viabilizar ou radicalizar, né, essa profecia distópica do Guy Debord, quando ele dizia que a verdadeira catástrofe é essa mutação no que diz respeito à nossa relação com o mundo, né? O espectador, então, é aquele, para o Debord, que não entra em contato com o mundo, né? Ele vê o mundo diante de si, ele se posiciona de alguma forma, ele é exterior ao mundo, né? E nessa exterioridade ele se limita a um juízo, né? Um juízo exterior. Ele se satisfaz com um mundo plano que vai ser definido cada vez mais por identidades incontestes, né? Bem seguras, enfim. E a comunicação para esse sujeito espectador, ela não é um problema, né? A comunicação não é mais o nosso problema, como diria o Deleuze, né? O problema justamente é como se implicar com o mundo de alguma forma, né? O problema é como a gente bloqueia esse ruído branco e como a gente reconstrói, recostura uma possibilidade de implicação com o mundo. Essa é a verdadeira questão, né? E como é que a gente cria densidade para essa implicação? Bom, essa nova forma de controle dessa soberania semiótica tecno-digital, ela vai oferecer um fôlego
inimaginável, um fôlego bastante importante, para o que é justamente a frente mais dinâmica do capitalismo hoje, que é a sua máquina de captura. Então, mesmo os enunciados historicamente ligados às lutas sociais, às lutas coletivas, são convertidos facilmente, rapidamente, em ativos algoritmos, né? De modo que a distinção hoje entre o ativismo e o empreendimento, o empresariamento de si, essa fronteira se torna uma fronteira também bastante frágil, né? Então, a gente está nesse momento também de pensar as possibilidades das lutas coletivas diante dessa nova forma de soberania informacional. Esse é um primeiro conjunto de questões, né, que eu queria que a gente pensasse junto. Eu acho que o segundo problema, né, que eu queria pensar também com vocês, tem a ver propriamente com o modo pelo qual o nosso presente, as forças do nosso presente, têm se relacionado com a revolta, né, com a hipótese da revolta. Se a gente pensa essas duas primeiras décadas do século XXI, a gente vê, né, a gente se depara com um ciclo vigoroso de levantes globais, né, que são revoltas bastante diferentes entre si, a Primavera Árabe, o Occupy Wall Street, né, os indignados espanhóis, os levantes gregos também foram importantes, o Junho Brasileiro, que eu vou falar mais um pouco sobre isso. Mais recentemente, na América Latina também, né, a gente teve mobilizações bastante significativas no Equador, no Peru também, e mais notável delas, obviamente, no Chile, em 2019. Então, se a gente sai do século XX com o chamado ciclo de lutas antiglobalização ou altermundistas, né, que ainda depositava alguma confiança na defesa de uma sociedade civil, na ideia de uma sociedade civil, em arquiteturas de participação que pudessem impor, de alguma forma, freios ao avanço neoliberal, né? Enfim, as políticas de austeridade naquele momento, parece que as revoltas do século XXI, ao contrário, elas já não podiam mais fazer essa aposta, né? E por mais diferente entre si que todos esses levantes possam parecer, parece que emerge uma nova radicalidade que coloca em xeque, mais profundamente, justamente a relação entre governos e governados, né? E a própria legitimidade de regimes democráticos. E mais, né? Parece que a tradicional equação que impõe as revoltas, um conjunto de demandas a serem realizadas e acomodadas pelo Estado, essa equação ela é suspensa, né? Uma equação que também foi bem importante para a gente pensar a relação dos movimentos sociais com os governos progressistas nessa primeira década na América Latina também, né? Então, parece que essa equação também ela é suspensa temporariamente. Então, as revoltas, nesses casos, nesse ciclo, né, elas atuaram como uma espécie de desobstrução, né? Uma reabertura do possível, vamos dizer assim, na medida em que, de certa forma, também elas se esquivaram dessa democracia coreografada, né, de um projeto de democracia bem coreografado, uma democracia que se chamou, durante essas primeiras 2 décadas, de participativa, né, em vários contextos, também, especialmente na América Latina, mas, no entanto, que eram democracias, regimes democráticos pouquíssimo porosos, né, à desobediência, à revolta, ao desconforto, e bastante restrita a algumas elites políticas, né? E elas vão se revelando vão revelando essa impossível correspondência entre a urgência, a cólera, o desejo de transformação e as instituições a quem supostamente se endereçam essas urgências, né? Mas acho que o ponto é que, diante desse ciclo de levantes, né, e de tudo que ele alterou em termos do que era o pretenso consenso democrático, vão surgindo posteriormente novas teorias e chaves de compreensão da revolta, especialmente depois da reorganização de forças conservadoras, né, da chamada extrema-direita, e do seu sucesso eleitoral em muitos lugares, né? Então,
o que se sucedeu a esse levante, né, nessa linha narrativa, o que se sucede a esse levante global, justamente é a chegada e a ascensão da extrema-direita no poder, que chegam a muitos governos, né, mas que ganham a relevância numa certa esfera pública internacional, enfim, uma relevância bastante importante, né? E essas chaves de leitura da revolta, né, elas se tornam também bastante importantes no nosso presente, né? Essas teses elas vão logo decretar, então, a derrota das revoltas, né? O seu fracasso em estabelecer um novo ordenamento social, o que teria justamente permitido a chegada das forças conservadoras ao poder. Então, a gente tem, por exemplo, por um lado, a disseminação da chamada teoria da guerra híbrida, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Que acrescentou a hipótese conspiracionista para as análises, né, que atestam não só que as revoltas foram derrotadas, mas também o seu caráter duvidoso, manipulável, questionável, né, enfim, que seria o resultado, que essas revoltas seriam, no fundo, o resultado de ação de forças estrangeiras, ocultas, que ameaçariam a estabilidade de governos nacionais, né? E daí surge toda a ideia de revoluções coloridas, etc. Então, esse é um braço importante interpretativo do nosso presente, né? Por outro lado, a gente também tem uma vertente, vamos dizer assim, né, de teorias interpretativas que são até simpáticas, né, enfim, mas que também decretam a derrota das revoltas, e elas se convertem pouco a pouco em teorias organizacionais, né, que vão prometer oferecer receitas atualizadas, vamos dizer assim, né, repertórios gerenciais, organizacionais atualizados, para sanar o que seria o que eles chamam de uma crise, né, dos inconsequentes movimentos horizontais, autônomos, espontâneos, né? Então, para essas últimas análises, que são bem condescendentes, essas revoltas elas falharam na medida em que elas não tiveram êxito em produzir uma nova ordem ou ampliar em escala, né, seu impulso original, seu impulso inicial, e falharam também no que diz respeito à sua capacidade de oferecer uma direção à cólera das ruas, né? Então, elas são duplamente derrotadas, vamos dizer assim. Bom, se imagina, né, a partir dessas duas vertentes e de outras também, que seja possível, então, decretar derrotas e vitórias para movimentos de transformação social, né? E essa é uma questão interessante para a gente pensar, né? Porque para essas análises, as vitórias elas estão sempre relacionadas com uma razão de governo, né? Com conquistas institucionais, conquistas eleitorais. Mas o que é de fato uma vitória, se a gente pensa no tempo histórico das lutas, né? Enfim, como dizer se uma luta é vitoriosa ou derrotada? Se a gente pensa, por exemplo, né, no que as revoltas, levantes, movimentos alteram no que diz respeito a um regime de sensibilidade nas relações do cotidiano, né, que vão se modificando na medida em que alguns sujeitos contaminados por novas formas de sentir o mundo passam, por exemplo, a recusar, a desobedecer, a traçar coletivamente estratégias para se esquivar de relações de poder que antes pareciam inevitáveis, né? Os Panteras Negras, por exemplo, que foram massacrados pelo Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, eles foram derrotados? É uma pergunta, né? Os movimentos feministas, que nunca chegaram a governo nenhum, que nunca tiveram nenhuma conquista eleitoral propriamente, né? Foram derrotados? Ou se a gente pensa mais recentemente no levante histórico de 2019 do Chile, né? Nesse levante multitudinário, singular, um levante que trouxe à tona as heranças coloniais atualizadas pelo pinochetismo, um levante que teve como símbolo a histórica luta dos Mapuche por autonomia contra o Estado-nação. A gente pode dizer que esse movimento foi derrotado e que vitorioso é o governo Boric, que no final das contas ganhou a eleição, né? Eu acho que não, eu penso que não, essa é a nossa hipótese, né?
enfim, não só nosso, né? O Foucault ele vai insistir que o que é próprio das revoltas é justamente romper com uma cadeia de razões estabelecidas, né? Mesmo em Marx, essa ideia de que a história é feita muitas vezes por movimentos de rebeliões que não obedecem a uma programação prévia está muito presente, né? Por mais que alguns marxistas contemporâneos mais ortodoxos, né, tentam reforçar uma certa tese de organização centralizada, né, enfim, de que a estratégia vem primeiro e a luta vem depois, enfim, é muito presente no Marx essa ideia de que, no fundo, a história é feita, mas não do jeito que a gente quer, né? Porque justamente a luta, ela assume, a luta de classes vai assumindo contornos que são inescapáveis, né? Que não obedecem a uma programação, uma estratégia prévia. Então, para o Marx, por exemplo, a gente pode pensar que a inteligência revolucionária ela estaria muito mais atada a uma sensibilidade capaz de corresponder à agitação, né, e as consternações de sua época, né, do que a capacidade de formular uma receita de organização que possa conduzir a um futuro vitorioso, né? Ainda que, enfim, os leninistas não gostem muito dessa leitura do Marx. Bom, eu tenho dito que todos esses casos, né, em todos esses casos, a teoria ela vem funcionando como uma espécie de polícia da história, né? Porque ela vai forjando a posteriori essas evidências de derrotas e fracassos das revoltas, né? Elas se esforçam para decretar que nada importante aconteceu depois e durante esses levantes, né? E que, no final das contas, é inútil revoltar-se, respondendo à questão do Foucault, né? Porque a revolta, ela arrisca, né? E esse é um tipo de interpretação bastante comum no nosso presente, e é bem assustador que seja comum, né? Essa ideia de que a revolta, ela arrisca a estabilidade democrática, né? Ela abre portas para o fascismo. Que é uma constatação bastante triste, né? Essa de que o fascismo se alimenta da energia das ruas, enquanto as esquerdas elas dependeriam de uma obediência, né? E da garantia da ordem. Então, que as esquerdas parlamentares, ditas democráticas, parecem ter cultivado nesses últimos anos, então é um ódio disseminado à desobediência, à revolta, né? Junto ao elogio da ordem. Acho que está dando um curto aqui no... Acho que é um microfone que está aberto. Pode ser um microfone aberto aqui. Eu já ativei o mudo ali do Jaime. Desculpa, Lana. Força. Imagina. Bom, e daí eu chego já para ir concluindo, assim, um terceiro conjunto de questões, né? Enfim, o primeiro, então, tem a ver com essa nova soberania tecnodigital, semiótica, enfim, somática, libidinal, que eu acho que é o primeiro conjunto importante, né? O segundo, eu acho que tem a ver com esse ódio à revolta, né? Esse ódio à desobediência, e um pouco e que tem como consequência também, obviamente, prática, a criminalização da revolta, em muitos contextos. Eu acho que um terceiro conjunto de questões, então, tem a ver com esse novo consenso democrático, justamente, né? Que não é exatamente novo, mas depois desse ciclo de lutas, ele se torna, enfim, ele fica muito mais fortalecido, vamos dizer assim, né? É um consenso democrático que é estabelecido, portanto, entre forças progressistas e forças liberais, conservadoras. Eu acho que um momento crucial para entender esse consenso no Brasil foi justamente junho de 2013 e todos os eventos que sucederam junho de 2013. Então, por exemplo, se a gente lê essa cisão, né, do movimento de junho, do que foi essa cisão entre pacíficos e vândalos, né? Uma cisão que foi fabricada por uma narrativa estatal e midiática ao mesmo tempo, no momento que se tornava evidente que as manifestações elas não tinham comando, elas não tinham controle. Essa cisão ela funcionou como um dispositivo de criminalização preventiva bastante eficaz nas ruas,
tal como foi, por exemplo, tal como foram as categorias de subversivo e de terrorista, né, que também funcionaram de maneira bastante eficaz para o regime civil-militar de 64, né? Essas categorias, que logo se convertem em tipificações criminais propriamente, né, elas vão operando essa ideia de que a democracia ela deve ser uma técnica de gestão da ordem e de neutralização do conflito, né? Enfim, a gente não pode esquecer que mesmo a ditadura militar, né, o golpe de 64, em vários momentos, o golpe se deu em nome da democracia, né, em nome da defesa de uma democracia contra a ameaça do comunismo, enfim. Esse era um discurso bastante comum da época, né? Então, essa ideia de que a democracia ela deve ser uma técnica de gestão da ordem e de neutralização do conflito, ao mesmo tempo também em que toda ação coletiva que se apresenta em outros marcos, que não aqueles que podem ser previstos, que não aqueles que podem ser legíveis e controlados pelos poderes constituídos, né, essa ação coletiva deve ser contida firmemente, né? Então, essa democracia como técnica de gestão da ordem, ela impõe as fronteiras entre o dentro e o fora da política, né? E o dentro da política seria, então, aquele domínio que, como diz o Mbembe, é o domínio da regulação de comportamentos, né? De controle de condutas, de prevenção da desordem e de criminalização da dissidência, né? Por isso que muitas pessoas, por exemplo, o Acácio, né, ele vai defender que a gente vive nesse momento de apostar em uma ação antipolítica, né? Então, para ele, não tem mais saída para qualquer ação, para qualquer revolta, para qualquer insurgência dentro da política, e por isso toda ação precisa ser antipolítica, né? Bom, a força desse consenso, desse novo consenso democrático, securitário, né, vai permitir esse acelerado e expansivo também investimento em técnicas de vigilância e contenção policial, que depois vai atuar duramente, por exemplo, contra os ativistas durante a Copa do Mundo em 2014, né? Vai sedimentar as bases também para a promulgação da lei antiterrorismo, mas também para a prática agora rotinizada da aplicação da GLO, né? Enfim, as operações supostamente de exceção de garantia de lei e ordem, o discurso de crise da segurança pública, que vai permitir, enfim, todo tipo de absurdo, como esse processo atual que está acontecendo supostamente também, aparentemente sem grandes ruídos, né, da privatização de presídios no Brasil. O Mbembe também ele diz que ele tem essa frase interessante, né? Ele vai dizer que a política hoje consiste cada vez mais em uma luta para saber quem será mais capaz de adotar as medidas mais eficientes e repressivas contra as ameaças inimigas, né? Para ele, a política contemporânea pode ser definida assim. E aí a gente pode pensar que a maior derrota, então, desses dias de junho, né, não veio da crise do governo petista e, posteriormente, do golpe parlamentar, que foi protagonizado pelos aliados petistas da Realpolitik, mas a maior derrota foi deixar, então, a hipótese da revolta e a crítica a esses limites democráticos para as forças de extrema-direita no país, né? Então, desde então, o que tem restado à esquerda de governo, à esquerda institucional, à esquerda parlamentar, é zelar pelas planilhas, chamar a polícia, né, ou torcer para o STF, né? Enfim, para os tribunais superiores de justiça, né? Esse é o papel que tem sido, enfim, que restou para as esquerdas institucionais. Naquele momento, essa explosão imprevisível das ruas em junho, ela suscitou e, ao mesmo tempo, ela convocou uma sensibilidade política que já estava presente no país, né? E estava presente denunciando, de certa forma, esses vínculos cada vez mais evidentes entre as políticas de desenvolvimento, né, as políticas nacionais desenvolvimentistas e o recrudescimento das políticas de segurança. Enfim, né, isso estava bastante evidente também na explosão do encarceramento, né, que aconteceu justamente no período durante os governos Lula, né?
É um programa compartilhado, esse programa Desenvolvimento mais Polícia, né, Desenvolvimento mais Forças de Segurança, é um programa compartilhado, aliás, entre todos os aspectos ideológicos da política institucional democrática hoje, e por isso esse consenso é um grande consenso, né? É muito difícil hoje a gente distinguir o que é a política de segurança, o que é discurso sobre a política de segurança do bolsonarismo e do governo Lula. Durante os anos da construção desse relato triunfante de uma democracia consolidada, né, isso antes do golpe, de uma democracia participativa, integradora, novos sujeitos políticos passavam a se constituir por fora dos espaços institucionais, né, e dessas agendas políticas governamentais de participação. Sujeitos políticos que já sinalizavam naquele momento, né, diante desse relato triunfante da democracia, já estavam sinalizando, na verdade, essas infiltrações, né, essas corrosões bastante evidentes de um projeto democrático no país. Então, para terminar, né, eu acho que isso tem a ver também com esse terceiro conjunto de questões. É possível, então, pensar junho de 2013 como esse momento mais aquecido de um novo ciclo político no Brasil, né? Um ciclo que não começa em junho e também não termina em junho, mas que passa por junho, obviamente, de forma mais aquecida, e que vai revelar esse novo diagrama dos conflitos sociais no país, que estão ligados a um esgotamento do relato desenvolvimentista e da sua aposta securitária. Então, nesse ciclo, a gente tem a emergência mais visível desses novos sujeitos, coletivos de favela que, naquele momento, denunciavam a atuação policial, especialmente chamadas polícias pacificadoras no Rio de Janeiro, movimentos de mães e familiares de vítimas de violência de Estado, que também vai se tornar um dos movimentos mais importantes desses últimos 20 anos no Brasil, né? Os comitês populares da COP e Olimpíadas, naquele momento, né, que vão visibilizar, né, as dinâmicas de remoção, de violação de direitos de todo tipo que aconteciam nas grandes cidades, coletivos indígenas e ribeirinhos, que, naquele momento, né, estavam também apontando para a catástrofe de grandes obras como Belo Monte, e de pequenos coletivos urbanos também, que estavam também já demonstrando essa insustentável condição de vida nas grandes cidades, né? Que passava também, inclusive, que ia da especulação imobiliária até o poder, o crescente poder das polícias nas grandes metrópoles, né? Então, se durante o ciclo de lutas antineoliberais dos anos 90, os movimentos sociais eles vão confluir numa direção de uma crítica ao Estado mínimo, né, ao programa econômico do neoliberalismo como aquele que se sintetizava aí nessa agenda do Estado mínimo. Durante essas primeiras décadas dos anos 2000, ao contrário, parece que vai crescendo o espectro das lutas que denunciam, enxergam no Estado como um agente de violência e violações de todo tipo, né? Então, a gente pode dizer que talvez também seja um ciclo a partir desses novos sujeitos políticos, um ciclo mais anti-Estado do que foi aquele dos anos 90, né? E uma das principais tarefas desse novo ciclo, me parece, tem sido retomar justamente esse primado do conflito, né? Como propulsor da transformação social, e que vai inevitavelmente produzir interferência nos relatos de pacificação, né, nos relatos de uma democracia consolidada, que vai recusar essa equação que exige da revolta coletiva uma demanda a ser incorporada pelo Estado através de políticas de inclusão, por exemplo, né? Então, são ações coletivas que questionam os dispositivos de inclusão, inclusive, e que vão ampliando aos poucos esses espaços de uma ação política imprevisível, né? Que é mais aberta ao ritmo da revolta, né? Eu termino um pouco essa reflexão com também uma reflexão que eu acho bastante importante para pensar o nosso presente, da Sazia Hartmann, que escreveu um livro muito bonito, que eu recomendo, enfim, quem não leu, quem não conhece, que se chama Vidas Rebeldes, Belos Experimentos. E nesse trabalho, a Sazia Hartmann ela vai lembrar um pouco
dessa tessitura, né? Das pequenas revoltas cotidianas que, longe de serem vitoriosas, né? Eu acho que tem algo importante também que está no meu texto, enfim, e que eu gosto bastante também de frisar, é como se renova uma certa gramática do gênero para falar sobre fracassos e derrotas das revoltas, né? Então, as revoltas elas são sempre lidas com atributos socialmente marcados como femininos, né? Então, elas são irresponsáveis, né? Enfim, elas são de certa forma enlouquecidas, né? Elas não obedecem a uma razão, né? Elas escapam para todos os lugares, enfim. Enquanto, ao contrário, a razão de organização, a razão de governo, elas são justamente definidas a partir de atributos lidos como masculino, né? Enfim, atributos relacionados à ordem, né? À própria razão, a um discurso de estratégia bastante evidente, etc., né? Ao controle, né? A essa ideia de controle. Enfim, e daí a Saadia Hartmann, ela vai lendo um pouco essas histórias de pequenas revoltas do cotidiano, ela vai dizer que essas revoltas, longe de serem vitoriosas, elas vão constituindo uma lenta e difusa, mas permanente, constante, genealogia de exuberantes insistências na vida sem servidão, né? Esse desejo de viver uma vida livre, né? Uma vida não obediente. Ela vai dizer, então, que a revolta, e daí eu cito ela, né? Que a revolta é essa prática de possibilidade em um tempo no qual todas as estradas, a não ser aquelas criadas pela destruição, se encontram bloqueadas. Então, um pouco também para a gente terminar retomando essa hipótese destituinte, né? E também bastante fanoniana, quando o Fanon diz que o verdadeiro programa anticolonial é o programa da desordem absoluta, né? Enfim, é o programa do desornamento, da destruição absoluta. Bom, eu acho que é isso para começar. Ótimo, ótimo. Obrigado. Obrigado demais, Alana. Bom, primeiro, muito agradecido pela tua, não só pela profunda consonância, porque a gente sempre arrisca, né? Ainda bem que a gente convida os amigos, né? Aí tem o semestre inteiro falando uma coisa, né? E daqui a pouco vem o outro convidado, claro, por ser convidado, vai falar o que bem entender. Então, tá ótimo. E aí fechou uma coisa que nem era programado, que era exatamente incrível, né? Claro que é previsível, ainda que não seja programado, mas fazia referência nesse final ao livro Vidas Rebeldes, né? Eu lembrei automaticamente de um outro que talvez seja familiar ao pessoal que está aqui na sala. Tá aqui. Bom, deixa eu virar aqui, porque o pessoal está aqui, tá, Lana? Só te escutando aqui. Eu que estou monopolizando a câmerazinha, mas depois a gente abre para o papo muito mais bacana e de intervenção e de pergunta deles. Mas eu lembrava um livro do Jack Halberstam, não sei, Halberstam, né, que é A Arte Queer do Fracasso. Fabuloso, porque é exatamente isso, né? Tá ali, ó, né? É exatamente isso, exatamente. É uma arte ao mesmo tempo, Desculpa, Arthur, meu microfone está fechado. Não, tá dizendo que ele está aqui do meu lado. Exato. É uma maneira, sem dúvida nenhuma, é uma arte, é um ethos mesmo, né? Uma maneira de se portar e um modo de viver que é exatamente sem ter uma espécie de sintoma de accountability permanente, né? De tu fazer uma espécie de contabilidade, dizer, bom, coloque ali no seu frasquinho, no frasco, o que deu certo, o que não deu, como se isso fosse plenamente, literalmente contabilizável, né? E é profundamente irônico também o livro, e é fundado no riso, que é algo também fundamental nos textos do Jack. Mas eu lembrava de uma coisa, Alana, e eu abro, só estou tentando quebrar o gelo aqui para vocês ficarem à vontade, também na sala virtual, aí para a gente também aproveitar a presença da professora Alana. O que eu acho interessante, e eu vou tentar 3 coisinhas, né? Primeiro, essa pergunta que tu inaugura a tua reflexão nesse belíssimo texto, né? Que é uma espécie de
como é que a gente consegue, de alguma maneira, interromper esses fluxos de uma saturação, que a gente pode ver a vários níveis, como tu disse, né? Seja, bom, white noise mesmo, shitstorm, e vários outros níveis de uma economia algorítmica, por assim dizer. Isso talvez passe, e aí tudo isso passa, sem dúvida alguma, por essas duas outras camadas que tu expuseste, seja no segundo ou no terceiro momento, que me faz lembrar muito, automaticamente, uma provocação que, inclusive, o Bachelard faz, que ele vai chamar de ritmanálise, que é uma coisa básica, né? Básica no sentido que ele retira, inclusive, de um autor português, né? Incrível, né? Uma notinha de rodapé de um autor português, que é o primeiro texto sobre, pelo menos que eu conheça, né? Sobre ritmanálise. Ou seja, como é que nós, de alguma maneira, interrompemos um determinado fluxo que vai gerenciar a nossa semiótica de uma forma restrita, né? Mais ou menos essa a própria hipótese do Guattari, a própria hipótese do Bifo, né? Todos esses autores que nós trabalhamos, inclusive, no seminário, o Franco, o Bifo vai fazer isso, né? O Berardi vai fazer exatamente isso, né? Que é tentar perceber como é que um outro ritmo possa se instaurar. Mas como é que outros regimes, né, rítmicos podem ser produzidos. É claro que isso vai, na minha opinião, depender, de fato, daquilo que tu falou no teu segundo ponto, que é de uma nova radicalidade, que vai passar por uma espécie de, penso eu, estou arriscando em voz alta, que foi mais ou menos o tom que a gente procurou dar no seminário que a gente conversou, de vamos chamar assim, de uma espécie de desconstrução de uma hierarquia política, ou de momentos políticos privilegiados, né, que tu sabe muito bem como funciona, ou seja, uma espécie de momento em que nós temos que tirar as crianças da sala, normalmente nós, né, esses autonomistas, né, esses infantis, tirem as crianças da sala e nos deixem agora, de fato, fazer política, né? Ou seja, essa dimensão de uma nova radicalidade passa, na minha opinião, por essa desconstrução de uma hierarquia. E aí que está uma grande, na minha opinião, grande convocação ou de inspiração que talvez seja interessante. Não sei se tu conhece o livro do Amador Fernandes Savater, um espanhol que está fora da nossa do mainstream, pelo menos, né? Quem conhece o Amador lá de outros carnavais lá vai lembrar quem é. Não são circuitos diferentes as discussões que nós temos aqui, seja na Itália, seja na Espanha. É dominado por isso. É dominado por essa polícia organizacional, por assim dizer. E mais ainda, usando até mesmo o pessoal lá do Comitê Invisível. É engraçado porque mesmo quando se fala em organização, se fala em reprodução de um modo de organização. É engraçado, né? Porque, novamente, há uma espécie de regime linguístico que reordena a organização de maneira prévia, né? A gente só consegue pensar um tipo de registro organizacional e não pensa, de fato, o que a organização, de alguma maneira, que é modo de existência contínuo, em que não há uma espécie de partição, né, de cenas prévias e cenas posteriores, né? Já é uma cena, um contínuo, sobre o qual a gente parece ignorar. Esse talvez seja na minha opinião, a grande derrota mesmo da revolta, que vai fazer, aí sim, como talvez o principal sintoma, é fazer esse registro binário mesmo, de o que nós ganhamos, o que nós perdemos, qual é a vitória, se tem ou não tem. E aí, enquanto falava, eu lembrava, porque na semana passada, em que a gente, aspas, encerrou o seminário mais formal, eu encerrei, não sei se vocês lembram, na semana passada, que eu encerrei falando exatamente do abecedário do Deleuze, que tem uma parte sobre revolução, em que ele diz assim, ó, a revolução, parem com isso, a revolução sempre é derrotada. Porque não é de revolução que se trata. Parem com isso, a revolução vai ser sempre derrotada. Sempre. Por quê? Ele está falando de uma espécie de devir revolucionário que não tem a ver com a revolução que se encadeia de maneira causal na linearidade histórica. Ela está presente na história, óbvio que ela não é uma metafísica que paira acima de todos nós. Ela está na história, está inscrita na história, mas excede e transborda essas relações de causalidade mais próprias. Isso parece algo talvez mais interessante, porque faz com que a gente consiga perceber, não sei o que tu pensa lá, essa necessidade de um curto-circuito
né? E usando esse termo, não é um termo aleatório. Eu lembro, novamente, foram os 2 textos que a gente trabalhou na semana passada, inclusive antes da tua vinda hoje, que é esse texto do Deleuze, sobre a Revolução, lá no abecedário, que não é nem uma letra do abecedário, né? É durante, lá, que ele fala sobre La Gauche, acho que é sobre a esquerda, se não me engano, e um texto do Tony, que é um texto sobre Lenin. É um negócio louco, né? É um texto sobre Lenin, e que ele vai dizer, bom, organização até pode ter, mas sem eletricidade, é a expressão que ele usa, né? Sem eletricidade, não tem curto-circuito. Isso me parece algo fundamental para que a gente perceba a relação que se estabelece, e aí está, para mim, o fundamental, qual relação que se estabelece com a revolta. Se a relação que se estabelece com a revolta é registrada através de uma espécie de accountability, de, vamos chamar assim, de etapas, ou melhor, de uma espécie de aperfeiçoamento contínuo, visando uma espécie de topos, seja lá o topos ou qualquer outro que seja, né, de algum tipo de lugar privilegiado em que isso deve ser esperado, ou que nós precisamos esperar, me parece que no fundo, aí fechando, só para deixar em aberto para a gente conversar, me parece que no fundo, aí sim, eu posso estar de acordo com a Cássio, até por ali, mas vamos lá, que de fato aí essa política, não dá para falar mais em política. Nós chegamos até, se não conseguimos considerar isso que eu estou tentando colocar, se nós chegamos ao ponto tal de saturação que a gente não consegue mais considerar outra coisa que política, então o que a gente chama de antipolítica mesmo, né? Porque já fomos, de alguma maneira, dominados por, de fato, aquilo que eu acho essencial nos trabalhos, vamos pensar assim, na parte mais interessante, na minha opinião, do Foucault, claro, né? Uma espécie de coragem de verdade vai passar por apontar a polícia, de fato, não só uma polícia do pensamento, não só uma polícia estratégica, mas uma polícia como tecnologia mesmo, que vai ser uma espécie de hub, para usar o termo da moda, vai ser uma espécie de hub para orientar toda a política. Vai orientar, penso eu, uma espécie, não sei se concorda, Lana, comigo, mas vai orientar pelo menos 3 coisas. Uma, um memorialismo sem luto, inventei essa palavra agora, uma espécie de memorialismo sem luto, ou seja, tu tem uma espécie de uma memória de um passado que, em tese, nunca existiu, porque tu nunca conseguiu fazer o luto do objeto perdido, chame ele como quiser, democracia, desenvolvimento, qualquer que tu colocar ali, né? Me parece um memorialismo sem luto, né? Sem nenhum tipo de dimensão. E a outra, sem dúvida alguma, que é o fim, é a recondução a uma espécie de atualização perpétua desses regimes políticos, aspas, políticos, de conciliação e regimes de vida pacificados, né? Em que qualquer tipo de lógica de desobediência, de desarticulação, de curto-circuito, que a gente dizia, é disfuncional. Não faz nenhum sentido. Perde-se, inclusive, no sentido, ou melhor, o único sentido possível, a gente não pode dizer que perde todo, mas todo sentido possível vai ser orientado numa espécie de vamos chamar assim, de capitalização, inclusive, da revolta, que é o que tu dizia antes. Aí o movimento social vira startup, né? O movimento social vira startup. Nós, professores aqui, enquanto tivermos nesses nossos ambientes aqui, clean, bacana, bonitinho, tá ótimo. Os financiamentos vêm todos, não tem problema. Mas qualquer coisa que possa, de alguma maneira, também não ser regido de maneira funcional, começa a se fraquejar. Então, eu acho que esse talvez seja um grande esquema. Juro, 30 segundos. Esse tipo de organização, para mim, fundamental, que a gente consegue reunir esse ódio à revolta. É engraçado isso, né? Nem tanto, mas é interessante se perceber, né? Esse ódio à revolta que vai entrelaçar vamos chamar assim, esse regime libidinal semiótico, atual, tecnopolítico, por assim dizer. Um segundo, que tenta, de alguma maneira, docilizar a revolta, reconduzir a formas domesticadas, organizacionais, ou mesmo a teorias, como tu disseste muito bem, né? Teorias de guerra híbrida, né? Meu Deus do céu, quando é que nós não fomos sabotados na vida? Né? As esquerdas sempre foram, né? Qual é a grande novidade nesse discurso? Mas tudo bem. E a terceira esse talvez o fim, né?
como é que essas três coisas, né, novo consenso democrático, novo, né, envolvido através da democracia securitária, como o próprio Acácio e o pessoal trabalha há muito tempo, mas não consigo, e aí eu estou falando desde a minha, né, daquilo que eu calo, que me incomoda sempre, que é o que tocou no final, né, como esses nossos regimes de revolta, ao serem internalizados ou capitalizados, seja ao nível, vamos chamar assim, empreendedor, também é canalizado por um outro, que é o punitivismo. Tu sabe bem, tu escreve muito bem sobre isso. O punitivismo é algo que, sem dúvida nenhuma, organiza a nossa revolta. Eu acho que enquanto a gente não conseguir perceber que o punitivismo é exatamente esse vetor que sequestra a revolta, o punitivismo vai ser algo, nossa senhora, extremamente importante, vamos chamar assim, né, para tentar meio que, né, ser o sabotador da hora, assim, vamos pensar. Mas sem esquecer que, né, essa tríade que tu bem coloca no teu texto e em outros também, né, quilombo, aldeia e favela, vai ficar sempre, como diz o Antônio Bispo, vai ser sempre, vamos chamar assim, o nosso, aquilo que resta, porque eles souberam e sabem sobreviver muito melhor que nós, né? Estão aí sempre sendo desafiados a sobreviver. Então, me parece que é escutar mais nesse aspecto também. Acho que a gente tem que colocar a mão na massa, e vocês, antropólogos, sempre fizeram isso. E, né, idiotas, de alguma maneira, somos todos nós um pouco, que, pô, sempre foi baseado nisso a lida do antropólogo, mas nós temos essa certa dificuldade, né, de outros regimes de vida, inclusive, né, outros modos de vida que não sejam os nossos, até mesmo organizados em termos de insurreição, organizados mesmo, né, em termos linguísticos. Eu te agradeço demais, Alana, te agradeço demais. Eu quero deixar aberto aqui, se vocês quiserem, fiquem à vontade. Colegas, eu vou, se vocês me permitem, o pessoal da sala digital, eu vou passar a palavra aqui para o pessoal presente, e aí depois a gente volta, faz um conjunto de, de questões, caso haja, a gente vai depois aproveitando. Pessoal, fiquem à vontade. Eu vou virar aqui. Ó. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Samuel, vai lá, força. Oi, me escuta, Alana? Sim. Vem mais, se quiser, nós estamos na wireless aqui, já. Fala aí, Samuel, força. Realmente me impressiona muito o texto, né? Ótimo o texto que você leu. Identifiquei um sotaque conterrâneo. Sim, sou carioca. E essa ideia da delimitação da revolução, né, de que Foucault, de certa maneira, colocava, né, nos inimigos da introdução do Deleuze, né, do antiédipo, que ele está tratando dos burocratas da revolução, né, e de que maneira isso amputa a potencialidade de vários movimentos. Eu acho que você coloca muito bem isso no texto. E aí, enfim, acaba que a gente puxa a sardinha para o nosso lado, né, e volta para as nossas pesquisas, e eu estou tratando do anonimato e de como ele se coloca como um problema, né, e enfim, ele pode ser uma potencialidade para os espaços mais racistas, sexistas, homofóbicos, enfim, mas ele também pode ser uma pedra no sapato dessas pessoas que tentam, de certa maneira, burocratizar a revolução, né, e limitar esses polos. E aí me vem a questão dos mega-eventos, né, de que maneira esses mega-eventos continuam sendo ainda mais a gente para o Rio, eu acho que isso eu sinto muito, assim, quando eu chego aqui, o impacto que nós cariocas sentimos durante o PAN, durante a Copa, durante, enfim, as Olimpíadas, todos esses mega-eventos, e de que maneira esse sentimento de não pertencimento da cidade, né, e de uma exclusão de grande parte de pessoas da cidade, acaba que é uma faísca que catalisa nós cariocas mais, ou paulistas também, né, porque também São Paulo foi um polo um pouco mais mais vigente desse tipo de escolha, e de que esse discurso do fracasso voltado aos mega-eventos, né? Porque
a ideia, né, durante todas as manifestações da Copa era não vai ter Copa, né? Essa era a primeira, era essa a primeira. E aí chegava no momento, teve Copa e as pessoas zoavam, tá vendo? Teve Copa, vocês estavam gritando aqui e tal. E aí essa espécie de meio de gozo, de espezinhar com o outro, isso para mim é algo que a esquerda também acaba incorporando dentro do seu próprio punitivismo, né? E como é que a gente lida com isso? Será que a gente igualiza digamos, o gozo da esquerda de ver, de tentar recorrer ao STF, por exemplo, agora, comemorando as prisões, né? Será que a gente ataca isso da mesma maneira, como uma forma de... você está voltando exatamente àquilo que você coloca de uma postura reativa, ou se a gente tenta surfar nessa onda para criar algo? Será que essa onda, digamos, punitivista não é surfável para ser reaproveitada dentro do nosso movimento, de certa maneira? Será que dentro de uma lógica, por exemplo, punitivista, que volta o discurso da prisão, por exemplo, desses caras da manifestação do golpe, será que isso é algo não é um espaço de discussão que a gente tem que aproveitar dentro disso, ou a gente tem que abdicar disso? Eu não sei a resposta, né? Será que a gente, dentro desses espaços, a gente insiste ou a gente abandona eles, né? Eu lembro de uma discussão que o Guto fazia sobre a defensoria ser assistente à acusação, né? Se a gente entra nesse espaço punitivista ou não entra, ou se a gente entra nesse espaço punitivista exatamente para problematizar essa questão, né? Se a gente usa esse tipo de discussão como uma espécie de grande espaço para falar, tá bom, vocês estão demandando essa posição da defensoria para ser acusação, mas a gente não pode tomar esse espaço para falar sobre o que é o direito penal, qual a resposta que o direito penal pode dar, quais as limitações que o direito penal vai dar. Então, eu fico um pouco perdido, assim, né? Será que a gente entra para barbarizar? Ou seja, o que funciona é um tipo de discurso totalmente, assim, sedutor, né? A gente vê, por exemplo... enfim, esses caras notadamente bolsonaristas, e esse tipo de discurso raso seduz, né? Enfim, e esse tipo... Enfim, ou se a gente, de certa maneira, aceita entrar nesses espaços, só que esse é o meu medo, assim, né? O Jun Fujita, ele fala exatamente da captura da transformação do desejo e interesse, né? De que maneira... as pautas que seriam mais críticas e teriam um caráter revolucionário mais vigente, elas são capturadas pelo capitalismo e são transformadas, são docilizadas, né? E aí eu fico com medo, assim, será que se a gente entrar realmente nessa pauta, vai discutir, por exemplo, uma outra questão que a gente falava no grupo há um tempo atrás, né, de uma ministra negra no STF. Será que isso também não é, de certa maneira, uma posição reativa? Pô, a gente está discutindo alguém para, enfim, para legitimar a partir daí, mas se a gente sai dessa discussão, também ela é capturada por um outro polo, que também, enfim, e essa questão me surge, assim, né? De que maneira a gente entra, até que ponto a gente deixa nosso interesse, nosso desejo ser capturado como forma de interesse para entrar na discussão e, a partir daí, cria outro tipo de crítica, né? Porque, bom, se a gente volta para as manifestações de 2013, né, a gente começa com os black blocs e o tipo de discussão que era feita, pode bandeira na manifestação, não pode bandeira, esse tipo de coisa primária, assim, que me exasperava, assim. Eu que era do movimento estudantil, eu era filiado ao PSOL, dentro desses movimentos eu ficava assim, tipo, impressionado como a galera militante já comprava essa divisão, esse binômio que você faz, né, do vândalo e do não vândalo, e trazia também uma ideia do regime de visibilidade, né? Bom, você está com máscara aí, você não pode estar com máscara, porque a gente quer mostrar na sua cara, mas, pô, a gente está mostrando nossa cara para ser exatamente vítima de criminalização secundária. Então,
ainda me causa muita inquietação e ansiedade sobre como a gente se insere nessa discussão, porque se a gente se insere de maneira tímida, acaba que nosso desejo é capturado sob forma de interesse, a revolução vira revolta, enfim, vira reforma, perdão, e acaba que a gente não consegue dar uma resposta. Mas se a gente chega botando o pé na porta também, a gente acaba sendo excluído por esses próprios movimentos de esquerda, né? Porque uma das grandes críticas também dos coletivos e do movimento estudantil de 2013 eram que os vândalos estavam tirando as pessoas e trazendo para outro lugar, né? Isso era... E esses vândalos... esses vândalos estão tirando. Por exemplo, também era uma das discussões também durante a ditadura, né? Enfim, você dizia, esses assaltos aos bancos, você está dando bala na agulha para o ditador, né? Se você faz esse tipo de combate armado, enfim, volta para a guerrilha armada. Então, enfim, até que ponto a gente entra, né? Até que maneira... Isso, para mim, parece muito... a questão, né? Como a gente vai impor esses limites na medida que a gente está entrando, né? Porque se você pega esses movimentos de direita, MBL, até a pesquisa do Pablo, né? Basicamente nesses grandes coisas de direita, e parece que eles têm uma coisa uníssona muito mais fácil do que a gente na esquerda. Eles conseguem ter uma unidade de pauta que a gente sonha, assim, sabe? Então, vai um pouco por aí, né? Nos Deixa limites. eu vou tentar só para a gente poder aproveitar, e aí já... Alana, fica à vontade, porque aí depois eu passo mais uma circulada, quando o pessoal vai pensando também, se quiser também fazer alguma contribuição. Fica à vontade. Obrigado, Samuel. Muito obrigado. Valeu, Samuel. Não, muito bom te ouvir, Guto, Samuel. Enfim, eu acho que a gente tem muita conversa aí, né? Eu acho que tem um pouco, né? Vale a pena depois vocês ouvirem o Acácio e o Jean, que eu acho que tem um pouco a ver com essa nossa conversa, que isso que o Acácio chama de antipolítica, o Jean vai chamar de política selvagem, né? Então, também uma... eu brinco com Maneiras eles que diferentes de se aproximar. Claro. eles estão dando enfim, nomes diferentes para, talvez, né, para a mesma intuição, para o mesmo movimento, né? Eu acho que tem um pouco essa... Enfim, várias coisas, né? Isso que o Guto fala sobre captura, sobre docilização, né? Eu acho que isso também é uma questão muito importante para a gente pensar hoje. Inclusive, quando a gente pensa como uma certa vertente de radicalidade hoje, o que eu chamo de um comunismo algorítmico, né? Um pouco tem a ver com tem sido retomar algumas tradições bastante autoritárias, né? Enfim, da tradição socialista, como o stalinismo, né? Assim, é muito doido como a gente vê hoje uma força expressiva e expansiva, né? Dessa herança stalinista, essa ideia de que existe, portanto, né, existe um limite dos regimes democráticos e a saída seria, então, a gente retomar, né, o que foi a experiência soviética stalinista e só dessa forma a gente combateria o fascismo no Brasil. Deu uma trancadinha. Agora travou. Deu só uma trancadinha. Agora vou só... Deu uma trancadinha no teu, não sei se foi no nosso. Não, essa também é uma vertente importante que tem Deu lido... só uma trancadinha, desculpa. Deu só uma trancadinha no teu Agora, vídeo. Agora melhorou. Voltou agora? Voltou. Melhorou? Melhorou. Voltou? Enfim, só para a gente ficar atento a isso também, né? O quanto também essa... vai me dizendo se travou, viu? Não, tá tranquilo. De quanto também essa crítica, né? Enfim, os limites democráticos, ela também está sendo capturada por uma... vamos dizer assim, né? Por um desejo de polícia, mais uma vez, né? Enfim, de certa forma, por essa orientação bastante autoritária, né? Essa coisa do anonimato que o Samuel fala também me interessa muito, né? Porque eu acho que tem uma coisa aí nos black blocs, né? Enfim, nos mascarados, naquilo que eu acho que foi uma das forças importantes das ruas de junho,
quando essa cena clássica, né, Samuel? Não sei se você já se deparou com ela, mas quando aqui em São Paulo, né, a polícia vai perguntar para a Mai, que era uma das lideranças do MPL na época aqui em São Paulo, vai perguntar para ela quem era a liderança do movimento, né? A clássica pergunta da polícia, né? O que a polícia quer saber? A polícia quer saber. A polícia e os burocratas da revolução estão bastante interessados nas formas de liderança, né? Então a polícia perguntou quem era a liderança da manifestação e a Mai vira para esse policial e fala para ele: anota aí, eu não sou ninguém, né? Ou seja, essa forma, né, de opacidade e de anonimato. Vocês me ouvem bem? Agora sim. Travou. Sim. Deu só uma travadinha de nada. Tranquilo. Agora travou. Agora travou. Travou total. Agora travou total. Tinha travado total. Agora voltamos. Força. Deu. Eu acho que Eu acho que não dá para ver o que está na barrinha, porque às vezes quando você passa tá aqui. o cursor em cima Não, tá da tranquilo. pessoa, dá para ver. Ali. As tranquilo. barras estão. Não, tá tranquilo. Vai lá, agora deu. Não, tá dizendo que tá boa a minha conexão, né? Sim. Tranquilo. Não, eu dizia sobre essa força do anonimato, né? De como A opacidade, isso. como ele foi importante em junho de 2013. E eu acho que tem essa leitura que eu gosto bastante também do Qigong, Samuel. Não sei se você já teve contato com a hipótese cibernética do Qigong, né? Eu acho que também eles estão o tempo todo sugerindo isso, né? Que nesse nosso regime cibernético, né? Não há outra forma de ação de radicalidade que não seja essa de recuperar o anonimato. O Glissant também falava muito sobre esse direito à opacidade, né? Ou seja, e se a gente pensa também nas formas históricas de resistência dos quilombos, por exemplo, né? Os quilombos eles não seriam possível se eles tivessem que Não, é que deu uma trancadinha. Travou, Falou dos quilombos e aí mas voltou. Tá ótimo, tá ótimo. Agora estamos sendo punidos pela estão sendo sabotados. Normal, faz parte, né? Faz parte. Enfim, então eu acho que é um tema super importante hoje. E eu diria um pouco assim, né, dialogando também com as questões do Guto e do Samuel, essa coisa de que eu acho que a gente precisa também perder uma certa ansiedade de ser maioria, né? Eu acho que tem uma coisa também do Deleuze Guattari, né? Dessa geração do operaísmo italiano, que é um pouco essa ideia de que tudo bem, a gente pode ser um bando de grupelho marginal, né? Assim, um pouco sem responsabilidade de convencimento de uma maioria social, né? Assim, as maiorias nem sempre são uma força que por si só, né, representa algum grau de autenticidade, né, enfim, popular, etc. Eu acho que também é importante a gente dissolver essas armadilhas do populismo, né? Trancou de novo. Eu tenho vários amigos. Deu. Agora foi. Foi. Enfim, Foi. eu dizia um pouco sobre essas armadilhas Do comunismo. Do populismo, né? Do populismo, perdão. Essa ideia de que a vitória tem a ver com conquistas de maioria, né? E eu acho que tem um pouco um tipo de ação política, né? Um tipo de experimentação coletiva que não tem a ver com convencimento, que não tem a ver com formação de maioria, né? Mas que tem a ver, eu acho que, com essa construção de um tecido de sensibilidade mesmo, né? Que passa pela vida cotidiana, o que o Foucault chama de uma vida não fascista, né? E que passa também pela produção de infraestruturas que permitam uma certa autonomia, né? Eu acho que eu estou interessada nisso hoje, né? Sobre que tipo de infraestruturas podem nos permitir sustentar um tipo de autonomia no cotidiano. É o que o Bispo tem falado bastante também, enfim. Ótimo. Não, perfeito, Alana. Eu lembrava
essas nossas discussões a respeito disso, né, das minorias que a gente fez ao longo do seminário, né? E uma das questões que talvez mais influencia as discussões, na minha opinião, ou que deveriam influenciar, é o tempo, né? Esse tempo da política, né? É interessante porque não raro se coloca a produção política, eu vou insistir nisso talvez, que seja uma coisa que me incomoda, tem mais a ver comigo talvez, que é uma espécie de montagem política estrita em termos literalmente estáticos, né? Ou de um antes, um depois, ou de locais políticos, ou que a política fosse algo a ser atingido de uma maneira mais privilegiada, ali, grande ali. Qualquer coisa não interrompe a gente aí, o ali tem prioridade máxima. Deixa qualquer coisa diz, ó, acabou, vocês se fodam e eu toco ali. Tchau. Não, ele só vai mamar, mas estou aqui, tá tudo certo. Não, beleza, show de bola. E eu dizia uma coisa que eu acho que parece interessante, né? Esse modelo organizacional parece não só, não sei se tem essa percepção, ou modelos que se dizem supostamente não puros, mas que ao mesmo tempo reivindicam uma espécie de purificação do momento da política, né? Em que um momento se dá melhor assim ou assado, ou seja, a organização tem uma pré-determinação e não se pensa o que a gente falava antes, né? Que é a temporalização da política, o tempo, a temporalidade política passa de outra forma. E isso eu estou dizendo de maneira bastante direta para pensar, por exemplo, aquilo que a gente insistiu no semestre inteiro, que são esses regimes de afetos, né? Nota como a linguagem, e tu dizia desse esgotamento semiótico, né? Um dos esgotamentos fundamentais semióticos, para mim, fundamentais que a gente pode tirar do Bifo e de outros, não sei se vocês têm essa mesma impressão, é que esse esgotamento da linguagem passa pelo que a gente entende a própria linguagem em si, que é, notem, em termos de... Vou entregar os pontos aqui. Em termos de hegemonia de um lado, né, e em termos de autonomia do outro, né, autonomismo, se quiser. De uma ideia de que, por exemplo, a política seria uma espécie de espaço em que organizacionalmente a gente poderia ambicionar uma espécie de hegemonia, né, essa etapa mais amadurecida, cristalizada, etapa para um outro momento, mas que visse simplesmente a linguagem como uma espécie de representação de algo prévio, menos elaborado, menos importante, e aí eu jogo com os símbolos, né? Seja o símbolo da mão cerrada, como o pessoal do 15M, seja a mão cerrada, seja, né, a cola do Pablo Iglesias, e assim vai. Tem muitos símbolos semióticos nessa história. Não é à toa que esse pessoal todo veio da comunicação, né? Somente do 15M, né? Somente do 15M, que né, a gente falava a respeito disso. Né? Mas é interessante porque, por outro lado, a gente pode perceber, como a Alana está falando a respeito, a linguagem como exatamente não é esse elemento externo, mas é, sem dúvida, aquilo que produz o vínculo. É aquilo que é afetado antes de qualquer coisa, que nos afeta antes de qualquer coisa, e que transforma ao mesmo tempo. E isso passa por algo que não é simplesmente um regime, vamos chamar assim, organizacional hegemônico, mas que a gente consegue claramente ver também os seus efeitos. Que isso é concreto. Isso passa a reger a nossa vida de outra maneira, em que a gente olha para trás e diz, bom, né, vou usar o termo, o evento clássico, né? O que o mais 68 deu? Não deu em nada. Sim, mas nunca dá em nada em termos hegemônicos. Não é para dar. Mas é possível a gente falar hoje em política sem recorrer, sei lá, 2013, ao mais 68, e assim vai. É impossível a gente passar a falar de política sem a Comuna de Paris, sem a Revolução Francesa, sem a Revolução Russa, e assim vai. Ou seja, esse talvez seja o grande esquema, né, que é aquilo que eu chamava antes, né? E, sem dúvida, é uma memória, mas é uma memória que é registrada em outro elemento da linguagem, que não é mais, né, vamos chamar assim, essa accountability, vamos chamar assim, representativa de uma democracia, seja ela parlamentar ou não, mas uma democracia formal, né? Vamos usar o termo mais, uma democracia liberal, né? Então, esse para mim parece ser um regime saturado, né? Um regime de fluxos convencionais, né? A linguagem como uma espécie de convenção simbólica, é uma convenção simbólica e não como algo que de fato
inclusive possa romper o regime discursivo, que é o que faz a arte, né? Que é o que faz todo tipo de performance de uma maneira um pouco mais direta. E eu não sei se a Lana chegou a ver, mas eu vou ler que nessa pegada, o Iverson, que trabalha, está fazendo a tese sobre Butler, né, lembra os corpos em aliança, né, que é uma peculiaridade muito interessante dentro do texto dos livros da Butler, que são essas formas corporificadas de resistência, aspas, simplesmente por existirem, e porque de fato assim o fazem, e já considera, né, exatamente essa postura como um mecanismo destituinte, de fato, das violências que são naturalizadas. Então, me parece algo bem interessante que poderia ser visto, né? Ou poderia ser encarado ou associado dentro dessa nossa, dessa nossa inquietação, né? É bem por ali, bem por ali. Fiquem à vontade, se quiserem, fiquem à vontade. Temos aqui mais alguém na sala? Fica. Gi, quer que eu vou? Eu vou até aí, peraí. A Gisele quer fazer uma pergunta para ti. Vou levar o lá, que é muito mais legal. Aí a Gi não precisa... Gi. Oi, tudo bem? Eu adorei o teu texto e ele me fez pensar muito numa questão de... Agora a gente tem visto um aumento da criminalização dos ativistas climáticos, né? E mais recentemente em países ditos exemplos de democracia na Europa, é onde a gente tem visto muito isso, né? De multas de milhares de euros, enfim, e de prisão por um longo período, por crimes terríveis como bloquear uma estrada, né? Uma via. E, por outro lado, quanto mais a gente pensa nas questões climáticas e no colapso que nos aguarda, os autores têm defendido que a gente precisa atuar mais com sabotagens, né? Que simplesmente o protesto pacífico já não vai mais solucionar. E com isso a gente vê esse conflito em que a democracia claramente pretende defender esse mundo em ruínas que a gente está. E aí eu fico imaginando, pensando, o que vai ser, o quanto a gente pode especular do que vai ser num futuro próximo, em que cada vez mais nós vamos vivendo esses horrores de impactos climáticos, de climas extremos, e o aumento da revolta das pessoas, porque uma hora isso vai explodir de uma forma mais violenta, e isso estava... a pandemia meio que quebrou esse período que estava ganhando momento em 2019 com protestos globais. A pandemia meio que rompeu com isso, e aí agora isso não se consegue retomar, e principalmente tem sido feito muito esse trabalho de criminalizar, né? Mas isso vai estourar em algum ponto, porque não é possível que a gente vá continuar vendo o colapso de tudo e não fazer nada, e achar que bloquear estradas que é o grande problema social que nós temos, né? Então, o que eu fico pensando é isso, mais num termo de especulação, assim, com o que a gente tem visto, como é que tu imagina que essas questões vão ser resolvidas ou não resolvidas, mas encaradas, o que a gente espera disso? É mais ou menos por aí. Ótimo. Obrigada. Maravilha. Querem? Fica à vontade. Não? Lana, contigo. Passamos uma voltinha por aqui. Vou pegar a Gisele, né? Isso. E o Plínio depois tem uma pergunta aí na nossa sala virtual. Eu vou abrir aqui depois o chat. Não, depois eu acho que ele levantou a mão, ele fala, a gente abre a palavra depois. Fica à vontade. Não, Gisele, eu fiquei pensando, né, nessa tua questão, porque eu acho que justamente isso, né? A gente tem hoje que alguns chamam de capitalismo de catástrofe, né? A Naomi Klein vai falar um pouco sobre essa ideia de como as nossas instituições hoje do mundo democrático ocidental, justamente elas estão funcionando, e elas funcionam para absorver a catástrofe e para governar a catástrofe, né? Então, eu fiquei vendo ontem, por exemplo, ontem teve o Enem, né?
e daí muitos alunos não conseguiram chegar para fazer as provas por conta das fortes chuvas que aconteceram no Paraná. Aqui em São Paulo também teve uma chuva forte há 3 dias atrás, que tem bairros aqui que estão já 3 dias sem luz, né? Enfim. E aí, pela primeira vez, o Enem vai permitir com que alunos, e essa é o anunciado, né? Alunos que foram afetados por questões climáticas possam fazer a prova novamente, né? Ou seja, a gente vive hoje nesse mundo de plasticidade total, né? Que incorpora eventos que, para a gente, né, seriam eventos suficientemente drásticos e críticos para, de fato, interromper fluxos importantes, como foi a pandemia, né? Assim, a gente passou esse período de 2 anos praticamente mais críticos, né? De um regime sanitário super restrito. Existiram apostas no começo de que essa experiência seria suficiente para virar algumas chaves importantes, né, do funcionamento do capitalismo, o que não aconteceu, né? Ou seja, a gente vê que a gente sai da pandemia, né, com setores estratégicos que são responsáveis pelo capitalismo de catástrofe ainda mais fortalecidos, como as Big Tech, como o agronegócio, por exemplo, né? Como as tecnologias hoje que estão relacionadas com esse novo mercado de carbono, com o que a gente chama de capitalismo verde, etc. Então, de fato, a gente está nesse momento onde o capitalismo é a crise, é a gestão dessa crise, né? E as nossas instituições do regime democrático, elas estão fazendo funcionar, de certa forma, a gestão dessa crise também. O que o Comitê Invisível, o TICUM, eles falam que hoje tudo funciona para que nada aconteça, né? Parece que a gente está sempre andando numa autoestrada, né? Não tem caminho de desvio, não tem um caminhozinho que você pode entrar e pegar e sair num lugar inesperado. Eu acho que essa é a grande tarefa da revolta e da ação política hoje, né? Como é que a gente faz com que o acontecimento exista mais uma vez, né? Como é que os caminhos, os pequenos caminhos, os pequenos desvios possam, de certa forma, interromper essa autoestrada, né? Eu acho que essa política do bloqueio, assim como a política do anonimato, também é uma chave importante e interessante para a gente pensar a forma de resistência hoje. Não sei se vocês viram também essa ação de bloqueio dos controladores de voo da Bélgica, bloqueando armamento dos Estados Unidos para Israel, né? De como isso reverberou, como foi uma das ações políticas mais importantes até agora nessa guerra de Israel contra a Palestina, né? Ou seja, bloquear os fluxos, eu acho que tem sido hoje, enfim, uma das ações políticas mais efetivas. E uma das coisas interessantes, tocou num ponto para mim fundamental, Alana, que é, de fato, e a gente falava sobre isso também no seminário, né? Ou seja, interromper fluxos de alguma maneira, privilegiar um aspecto logístico mesmo, né? A questão da logística hoje passa como um elemento central operativo do capitalismo, que é o que a gente falava antes, né? Se ele é um gestor de crise, ele funciona através desse gerenciamento desse governo da crise, é porque ele trabalha de modo logístico, né? Ele vai movimentando seus exércitos, tal como de fato sempre foi o estudo da logística. Agora, um elemento que me parece importante, e entre os autores que a gente também chegou a comentar no semestre, foi o Günther Anders, né? Agora saíram os textos dele, tem voltado a baila aí o texto Nós, Filhos de Eichmann, etc., mas tem um outro que não está traduzido ainda, sei lá como é que seria a tradução, mas sei lá, a obsolescência do homem, o homem obsoleto, sei lá, né? Mas seria por aí. Em que ele vai lembrar um detalhe também interessante, que é importante, né? Que eu acho que vai muito naquilo que está falando, Gi. Que por um lado, a gente chegou num momento em que parece que tamanha é a inevitabilidade que não tem mais nada o que fazer. Então, já é tão potente a nossa capacidade de destruição que nada mais resta o que fazer. Que também acaba servindo de modo bastante funcional a dizer, bom, então, né, salve-se quem puder, cada um pega o seu foguete e vai para não sei onde. Né? Que é exatamente muito, muito palatável para esse capitalismo de desastre, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que também tomar essa dimensão de quanto importante é cessar vou usar o termo do Benjamin, né? Uma espécie de puxar o freio de emergência, mas talvez isso não seja hoje mais suficiente, né? Não seja mais
apenas uma questão de redução de velocidade, né? Não seja acelerar ou desacelerar. É muito mais aquilo que talvez a Lana tenha colocado e que a gente estava tentando insistir, que é encontrar um novo ritmo, uma nova relação estabelecida que vai passar por novas formas de política mesmo, né? E aí, de fato, a gente tem que arriscar. E é arriscado mesmo. Porque a gente não vai ter, e isso é uma coisa bastante problemática e incomodativa para nós, que também não vai ter um sujeito ideal da revolta, né? Então a gente olha lá o Gilets Jaunes, que era um bando, que está entre nós, está gravado, mas depois a gente edita. Um bando de reaça, um bando de caminhoneiro reaça, lá, não raro que eram são os nossos espelhos as figuras caricatas, estereotipadas nossas dos caminhoneiros, taxistas, não sei o quê, motoboy, etc. Então, um bando de reacionários. Bom, é claro que não vai ter um sujeito ideal da revolta, né? Que a gente vai dizer, não, ali, olha que bonito, aquele ali reza a cartilha do comunista Tucur, né? Aquele ali é o padrão, olha que bonitinho ele. Não vai ter mais esse sujeito. Vai ser esse sujeito, inclusive, em profunda contradição consigo mesmo. Só que nem por isso deixa de perceber aquilo que a gente falava, né? A gente consegue perceber nele uma verdade, mas que ele pode dar a resposta mais estúpida do mundo, mas que tem vamos chamar assim, uma verdade naquilo que é a sua indignação. Há um sentimento de indignação profundamente justo naquilo. E que talvez não se adeque às nossas projeções sobre uma política adequada ou as estratégias bem estabelecidas, né? Então a gente diz, não, né, Lana, esse momento é de direita. Não posso, então eu não apoio. Não, esse momento aqui é de taxistas. Imagina se os taxistas resolvessem bloquear logisticamente os Ubers, né? Que agora a nossa, né? Que possivelmente venha daí, né? A uberização do mundo, daqui a pouco há uma organização e os caras bloqueiam isso. A gente vai chegar e dizer, não, esse pessoal é tudo bolsonarista, eu não vou apoiar eles. Não, é de outra ordem a nossa... porque também não vai ter esse tipo de personagem ideal, inclusive da própria revolução. E o movimento pode ser profundamente contraditório, ambivalente, antagônico e tudo ao mesmo tempo agora. E também que a gente vai ter que se haver com esse desafio também. E tem que se haver com o desafio porque a revolta nunca é pura, né? Não vai ter essa dimensão cristalina, transparente, translúcida, pura de um movimento adequado, né? Isso me parece bastante importante ser dito. Plínio, tu estava com a mão levantada, fica à vontade. Vamos passar para a sala aqui, a gente vai tentando fazer uma rodada, também para não abusar da paciência do Ali, que o Ali daqui a pouco, né, nosso soberano aí tem que dar um cuidado para ele, pelo amor de Deus. Né? Então, a gente vai passando por uma pergunta, ou perguntas que vocês tenham aí na sala também, e a gente encerra depois, tá? Não quero também tomar muito o tempo da Lana. Plínio, muito obrigado, fica à vontade. Obrigado, professor. Obrigado, professora Lana. Obrigado por compartilhar o texto, eu também adorei. Gostei da sua fala inicial, porque ela converge com os meus estudos, e a sua pergunta é como se retoma a sensibilidade coletiva. Isso é uma coisa que me atormenta diariamente. E te ouvir agora me fez entender todo o cronograma que o professor Augusto fez para a gente. Ele nos colocou inteiro num estado de depressão quase radical. a gente quase assim, num estado de tristeza profunda. E eu acho que o objetivo dele foi cumprir, porque a gente agora está ouvindo instrumentos de revolta, instrumentos de resistência, e isso é muito bom, porque senão a gente fica só ali remoendo, né, tudo que não deu certo, né? E que bom que você está aqui hoje compartilhando essa experiência, isso para mim é muito bom. Na verdade, a minha pergunta foge um pouquinho do debate, mas assim, é realmente para ouvir sua opinião, porque assim, eu venho do direito e estou aqui navegando nessas águas profundas, quase me afogando na filosofia e agora contigo na antropologia, mas há uma questão que me inquieta para quem vem do direito é se de alguma maneira a ideia, eu vou colocar como ideia dos direitos humanos, ela está tão distante da realidade de não conseguir se aproximar dessa realidade, ou se
em alguma medida, a gente ainda pode acreditar que os direitos humanos também servem de instrumento para essa revolta a que você se referiu. Não sei se eu consegui traduzir a Claro. pergunta, mas é uma inquietude que eu tenho aqui e eu gostaria de saber sobre a sua perspectiva. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Plínio. Querida Alana. Tem mais algum? Aí a gente tenta fazer um bloco só. Não? Tinha mais algum? Não. Claro, Zé. Por favor, eu não tinha visto. É que tá pequenininho ali. Obrigado, Zé Renato. Fica à vontade. Obrigado, professor. Oi, pessoal. Queria dar primeiro os parabéns para a Alana pela brilhante exposição e também pelo texto. Alana, uma das dificuldades que a gente, por exemplo, vê nos movimentos, sobretudo no movimento ecológico, né, onde eu atuo mais frequentemente, é pouquíssimo tempo para reflexão. A gente está tendo muito pouco tempo. Eu queria te ouvir sobre isso, que acho que é um ponto muito importante. Eu me lembrei de quando a Escola de Frankfurt, já nos primórdios dela, quando Felix Pfeil fez aquele primeiro seminário, né, professor, lá em 1920 e poucos, para começar a organizar o Instituto de Pesquisa Social em Frankfurt, que depois foi uma consequência daquela primeira semana marxista. Exatamente a opção adotada foi essa, de voltar à reflexão sobre a teoria marxista para repensá-la, né? E a partir daí surgiu, então, todo aquele movimento super importante e a própria Escola de Frankfurt se originou a partir dali. Então, em primeiro lugar, há um déficit de tempo, dessa parada necessária para rearticulação, reflexão, inclusive nos partidos políticos também, porque a gente não vê mais a esquerda discutindo teses, né, o que era comum no passado. A construção, né, de uma teoria revolucionária, vamos colocar assim, ou repensar pelo menos os pressupostos que nós temos. Isso é um primeiro ponto que eu acho que é importante a gente entender. Segundo lugar, que há, de fato, como tu colocasse muito bem, um déficit democrático na relação Estado e sociedade que está absolutamente desqualificado. Aqui em Porto Alegre a gente sente na carne isso, né? Ou seja, o Estado se transformou num aparato de opressão. E aí vem a segunda questão que eu queria, sobre a qual eu gostaria de te provocar para que tu te posicionasse. Na realidade, quando a gente pensa em revolução, em luta histórica, me vem à mente um momento de cisão. É como se ela acontecesse em ciclos, né? Tu não enxerga a resistência revolucionária, os movimentos de levante como um contínuo histórico? Ou seja, a revolução está sempre acontecendo. Eu pelo menos enxergo isso assim. Nós estamos sempre em reflexão, sempre em ação, sempre em reformulação, em ciclos e dando saltos e retrocessos, mas a todo momento, aqui pelo menos a gente sente muito claramente isso, a sociedade está se revigorando. Se a opressão é grande para um lado, a contrariedade a isso tudo também é muito fértil. Nós estamos num momento muito fértil de produção de resistência. E, por fim, o Marcuse já falava isso em 1979, num texto clássico dele, onde ele dizia que o movimento ambientalista de sucesso é aquele que subordina a energia destrutiva, né, Thanatos, a energia erótica, ou seja, da construção e exatamente da sensibilidade. Me lembro, tem um texto muito interessante que ele puxa a teoria freudiana e coloca isso, ou seja, o ambientalismo de sucesso, ele dizia na época, é aquele que subordina essa energia da destruição a uma energia criativa, de construção e de imaginação e de florescimento de uma nova ideia, né, sobre a sociedade, que é um pouco o que Max Weber também falava no Economia e Sociedade, sobre o que ele chamava de liebescomunismos, né, o comunismo de amor, ou seja, resgatar aquela convivência comunitária, onde há espaço para a sensibilidade e para a criação permanente, né, da transformação humana e do campo que a vida hoje se coloca. Ótimo. Muito obrigado, Helena, Obrigado, Zé. Muito obrigado mesmo. Professora Alana, fique à vontade. Legal, gente, que bom ouvir vocês, assim. Plínio, eu acho que, assim, a tua pergunta, né, é uma pergunta difícil, assim, eu acho que essa coisa dos direitos humanos, a gente rapidamente poderia dizer, os direitos humanos estão também comprometidos com essa agenda, né, que é uma agenda um pouco de esvaziamento, vamos dizer assim, né, de esvaziamento da revolta, ou de contenção da revolta, ou de administração da revolta, né. No entanto,
se a gente olha para muitas situações, né, onde a gente precisa, sei lá, né, por exemplo, agora aqui na Unifesp, eu sou bastante envolvida com um centro de antropologia forense, o CAF, se chama aqui na Unifesp, que é coordenado pelo Edson Teles, que é um grande amigo, um militante histórico, enfim, ele também um caso bastante emblemático, porque foi a primeira criança torturada na ditadura militar, né? Enfim, foi torturado na frente dos pais que estavam sendo torturados. Então, ele vai articulando também um discurso dos direitos humanos aqui no Brasil, que hoje conflui no CAAF, e que, por exemplo, tem trabalhado com o caso da execução, né, policial dos jovens que estavam lá no baile da 17 de Paraisópolis, né? Então, o dispositivo dos direitos humanos, nesses casos concretos, né, me parece produzir, né, algum fôlego importante de alguma ação política possível, né, diante de um cenário de destruição tremenda, de perda tremenda, né? Enfim, eu diria, então, tem uma frase do Aimé Césaire, né? Enfim, que é esse poeta, pensador martinicano importante, que eu gosto bastante. Ele tem uma imagem que eu gosto muito, né? Ele fala um pouco sobre uma ação política que joga o jogo do mundo, né? Que é esse sentido do movimento que vai entendendo, né? Enfim, as movimentações do mundo para poder confluir e se mover junto com ela. Então, de novo, também é uma questão de sensibilidade, né? No sentido, uma sensibilidade nesse sentido mesmo dos poros, né? Assim, de como você vai sentindo cada situação, ou seja, dá o poder para que cada situação nos permita pensar alguma coisa, né? Eu acho que talvez esse seja o sentido radical da autonomia, inclusive, né? A autonomia é justamente esse tipo de abertura ao mundo, a cada situação, né, que nos permite agir, né, habitando verdadeiramente uma situação, né, ou seja, sem receita, né, sem uma estratégia prévia, né? Então, eu diria que talvez os direitos humanos possam nos servir em alguns momentos, né, quando a gente vai jogando esse jogo do mundo, né, mas sem perder de vista, obviamente, que a nossa radicalidade, o nosso horizonte, né, enfim, o que nos move também enquanto, enfim, sujeitos coletivos, né, assim, está em outro lugar, né. Então, enfim, eu daria daria essa resposta um pouco. Eu acho que, enfim, Zé Renato, essa coisa do tempo, para mim, é algo crucial, né? Tem dois autores que eu gosto muito, que hoje eles fazem parte do chamado, do que se chama hoje dos estudos negros radicais, que é o Fred Moten e o Harney. Gosto muito deles. Eles têm um livrinho que se chama Undercommons, né? Ou subcomuns, ou comuns clandestinos, né? Eles retomam também essa ideia da clandestinidade para pensar a radicalidade, então, de novo, o anonimato, né? Enfim, aparecendo. E eles têm uma coisa, eles dizem assim, que a gente está justamente nessa armadilha, vivendo essa armadilha, onde uma política do engajamento, uma política do like e da hipervisibilidade, ela se tornou mais importante do que as conspirações, né? Do que o tempo lento, né? Ele vai dizer que eles vão dizer então que esse regime cibernético da aceleração justamente é um regime de captura do tempo, né? Enfim, e a luta pelo tempo livre, pelo tempo do encontro, pelo tempo da conspiração, também sempre foi algo muito importante nas tradições de lutas sociais, de lutas operárias, né? De novo, se a gente lembra do operaísmo italiano, né? Enfim, a luta pelo tempo livre, por retomar o tempo, sempre foi uma luta fundamental para pensar a emancipação da classe, etc. Então, eu acho que tem algo aí que é fundamental, né? Como é que a gente retoma esse tempo do encontro, esse tempo de pensar junto, né? E eu acho que, de novo, isso tem a ver com pensar em como que a gente vai conseguir construir dissidências a essa soberania tecno-digital, informacional. Isso não é simples, né? A gente está totalmente enredado nessas infraestruturas, materialmente e subjetivamente, né? Então, eu acho que tem uma questão coletiva aí para a gente pensar, né? E eu acho que
eu queria comentar também sobre isso que você fala, né? Sobre esse regime mais perene das revoltas, né? Então, acho que tem uma coisa também muito Foucaultiana que eu gosto, que onde tem poder tem contrapoder, né? Onde tem poder tem resistência, não tem como pensar história, né? Sem pensar sobre isso, mas eu acho que também tem esses momentos mais aquecidos, né? Os momentos mais aquecidos da luta, onde a gente tem essas cenas, né? Multitudinárias, né? Onde justamente essa sensibilidade que já existe, né? Ela se coloca nas ruas, vamos dizer assim, e faz confluir e produz essa confluência de corpos, né? Então, mas eu acho que a gente está nesse momento, talvez assim menos aquecido, né? Mas que eu acho que é esse momento de o amador que eu gosto muito também, Guto, ele fala justamente sobre essa inteligência da gente conseguir identificar essas goteiras, né? Ou seja, aquilo que não encaixa, né? Aquilo que é disfuncional, aquilo que não está funcionando, né? Assim, aquilo que está bloqueando. Eu acho que esse trabalho lento da gente conseguir identificar, né? Essas zonas, né, de não funcionamento, né, essas zonas disfuncionais, eu acho que é um trabalho importante para a gente conseguir também entender quais são as possibilidades de dissidência, né? E com essas possibilidades que eu acho que é o mais importante nesse tempo lento, que é a construção de cumplicidade, né? Enfim, ninguém se revolta sem ter certeza de que existe um cordão de solidariedade, existe um certo compartilhar da desobediência, né? Então, acho que esse momento da construção de cumplicidade também é um momento mais lento, né? É um momento do cotidiano, mas que é muito importante para a gente pensar a revolta, né? A revolta não é só aquilo, não é só o espetáculo das ruas, né? A revolta também está nesse infracotidiano, né? Está sobretudo nesse infracotidiano. Então, acho que isso é importante também para a conversa. Show de bola. Ninguém larga a mão de ninguém. É por aí, é por aí. Não, eu tô muito feliz. Na verdade, estou bastante, mais ou menos reproduzindo aquilo que o Plínio falou, né? Eu estou feliz porque, de fato, sem planejar, mas tudo antecipável, ou não antecipável, mas planejado, que é o encontro com a Lana. Eu sabia que seria não só muito, muito frutífero, mas inspirador, não só porque esses regimes que a Alana acabou de dizer, né, de uma inspiração, né, demanda algo que essa nossa materialidade cotidiana, de uma insistência, de uma transpiração. Sem nada disso, conspiração não vai ter, né? Então, é inspiração, transpiração, conspiração. Não tem nenhuma dúvida disso, que é mais ou menos aquilo que a Alana tentou nos provocar, né? Fico muito feliz, Alana. Obrigado pela tua espetacular intervenção, o teu texto rapidinho, daqui a pouco a gente já vai estar com o livro publicado e depois eu mostro tudo bonitinho para os colegas aqui, professores, pesquisadores do programa daqui da filosofia, também lá do direito, como o Plínio está dizendo. Eu também de alguma maneira venho de lá, então fica tranquilo, nós somos meio tudo borderline, assim, não tem problema, tá? A gente vai seguindo, tal como a Lana, meio antropóloga, meio filósofa, meio agora com a Fernanda, Bruno também trabalhando de alguma maneira mais próxima, lá o pessoal da Unifesp com o Edson, e fico muito feliz de a gente poder, de espaços de intervenção em comum, tentar construir algo que é de fato essa espécie essa palavra rede está tão defasada, né? Defasada que eu digo tão desgastada, mas uma espécie de, sei lá, de constelação, porque esses corpos que habitam esse tipo de espaço tem força de atração, sabe? Né? Tem força de atração e que faz com que essas pessoas estejam extremamente distantes geograficamente possam conspirar de maneira muito frutífera. E que é isso que dá, se é que a gente pode falar em apoio mútuo, né? E não em segurança, porque eu facilmente poderia dizer, isso me dá segurança. Não é segurança, não é isso. É apoio mútuo mesmo, tá? É mutual weight, exatamente como o Gene Spade falava e outros vários, né? Mas isso eu acho que é a relação mais fundamental que faz com que, de fato, a efervescência se dê. Essas temperaturas que vão variando nos nossos regimes de vida cotidiana possam ter esses momentos privilegiados, vamos chamar assim, uma efervescência que vá, de fato, ter, vamos chamar essa perenidade, vamos chamar assim, né? Fico muito feliz. Obrigado muito, muito, minha amiga Lana.
Fico feliz ainda mais ainda pela participação do Ali, né? Muito mais feliz, e espero que a gente consiga, de fato, cada vez mais poder habitar esses espaços e governá-lo menos, como diz o Amador, né? Habitar e não governar, né? Não aqui governar no outro sentido, mas habitá-los, né? Estar aí, de fato, produzindo vidas em comum e modos alternativos de existência, que eu acho que é o mais importante nessa história toda. Obrigado, minha amiga, e ficamos por aqui. Obrigada, gente. Adorei a conversa. Vamos seguir aí nessa infrapolítica, política selvagem, antipolítica, enfim, a gente vai fazendo a nossa constelação de nomes aí. Fica tranquila. Eu vou depois, a gente vai editar esse encontro, e aí eu te mando também o link e a gente vai compartilhando, e depois também no ano que vem a gente vai reeditar algo ainda. Aí tu vem o Ali, vem o companheiro, vem todo mundo, vamos tentar fazer um troço presencial aqui para a gente poder, cada um cuida, compartilhando cuidado aí nessa nossa vida. Muito obrigado, minha amiga. Te cuida aí. Estamos juntos. Obrigado, pessoal. Uma boa tarde para todas e todos. Um abraço a todas e todos. Um abraço. Obrigado, Zé. Obrigado, Plínio, colegas.